Olá! Hoje a gente vai contar a história da ferramenta jurídica, talvez mais poderosa que uma pessoa comum tem para defender a própria liberdade. Vamos mergulhar fundo no habeas corpus. Isso mesmo. Nossa missão aqui é explorar cada detalhe dessa garantia, pensando especialmente em quem se prepara para concursos, mas assim, com uma abordagem que vai fascinar qualquer um. Com certeza. Nosso material de base é um estudo bem aprofundado e com ele a gente vai desvendar o DNA constitucional do HC, ver como ele funciona e até chegar na sua evolução mais recente, uma versão super poderosa. E tudo começa com um princípio bem simples, mas vital: proteger o direito de ir, vir e permanecer. Exatamente. E a certidão de nascimento dessa ferramenta está lá na nossa Constituição, que diz basicamente: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. E o que já chama atenção de cara é o alcance disso. A proteção não é só para depois que a porta da cela fechou, sabe? Ela atua preventivamente, na simples ameaça, no risco. É um escudo que pode ser erguido antes do golpe. Ok, então vamos desmembrar isso. O primeiro ponto que já me parece um daqueles detalhes que, confunde muita gente, é a identidade jurídica dele. Afinal, essa ação é do mundo civil ou do mundo penal? Aí que está um ponto central. A resposta direta, para quem precisa memorizar, é: o habeas corpus é uma ação constitucional de natureza penal. É a essência dele. Natureza penal, certo? Mas, como quase tudo no direito, tem um porém que faz toda a diferença. Sempre tem. Um for ilegal, por exemplo, a dívida já foi paga, mas teve um erro ali, o HC é um instrumento para corrigir essa injustiça. Que curioso. Usar uma ferramenta penal para resolver um problema civil. Mas tem outra distinção que o material destaca como crucial. O habeas corpus não é um recurso. Isso só um pouco estranho, já que o Código de Processo Penal coloca ele lá no capítulo de recursos. Pois é, e essa é uma impropriedade técnica famosa, como a doutrina chama. Entender essa diferença é fundamental. E o que significa na prática? Dizer que ele não é um recurso, mas uma ação autônoma, significa que ele não é mais um degrau no processo que já existe. Ele é tipo uma porta de emergência. Uma porta de emergência. Gostei. Freio de emergência de um trem, então. Perfeito. É um freio de emergência, independente do sistema principal e serve para parar tudo diante de um perigo. E voltando àquela ideia de proteção ampla, o material fala em ameaça direta e indireta, reflexa ou potencial. Isso parece cobrir basicamente qualquer cenário. E a intenção é essa mesma, é não deixar brechas. Se um ato do poder público, mesmo que não seja uma ordem de prisão direta, puder, como uma consequência, levar a uma restrição de liberdade, o HC já é cabível. Pensa num processo administrativo ilegal que, no final, pode virar uma acusação criminal com chance de prisão. O HC pode ser usado para parar esse processo administrativo. Ele age na causa para evitar a consequência. Entendi. É uma proteção bem proativa. Isso nos leva a uma questão prática. Se ele é essa porta de emergência, como é que ele funciona? O que torna o processo do habeas corpus tão diferente? Duas características definem a singularidade dele. Primeiro, o rito é sumário. Sumário, ou seja, mais rápido. Em bom português, é um processo expresso. Muito mais rápido. A justificativa é a urgência. A liberdade é um bem precioso demais para esperar o ritmo normal, muitas vezes lento, da justiça. E segundo, e este é um ponto-chave, as provas são pré-constituídas. O que isso quer dizer exatamente? Que não tem uma fase de investigação. Exato. Pensa numa emergência de hospital. Você não chega no pronto-socorro para marcar uma consulta, fazer exames de rotina. Não, claro. Você chega com um problema evidente e a prova na mão. O raio-x do osso quebrado, o exame do infarto. E pede uma solução imediata. Com habeas corpus é a mesma lógica. Não há tempo para ouvir testemunhas, fazer perícia. Quem entra com o pedido já tem que apresentar para o juiz de cara todos os documentos que comprovam a ilegalidade da prisão. O pedido é direto ao ponto, então. Direto. A prisão é ilegal por este motivo. Aqui está a prova. Peço a liberdade agora. A analogia do pronto-socorro deixa tudo bem claro. A urgência molda todo o procedimento. Ok. Então o processo é como uma bala de prata.
rápido e direto. Mas essa bala é sempre do mesmo calibre ou existem tipos diferentes de habeas corpus? Existem calibres diferentes, sim. A doutrina clássica nos dá as duas espécies principais que são a espinha dorsal do assunto. Primeiro, temos o habeas corpus repressivo, que também chamam de liberatório. O nome já ajuda. Ajuda muito. Ele serve para reprimir uma violação que já aconteceu. A pessoa já está presa e o objetivo é conseguir o alvará de soltura. E o segundo? O segundo é o preventivo ou salvo-conduto. Esse é usado quando a liberdade ainda não foi retirada, mas existe uma ameaça concreta. O objetivo é obter uma ordem que impeça a prisão, um salvo-conduto que garante que, por aquele motivo, a pessoa não será presa. Essas duas são as mais conhecidas, mas o material menciona outras duas classificações que parecem mais específicas e que podem confundir: o suspensivo e o profilático, ou trancativo. Qual a diferença real entre o preventivo e o suspensivo? A linha parece bem tênue. É sutil, mas é decisiva. A diferença está na formalização da ameaça. No preventivo, a ameaça está no ar. Pensa, sei lá, no boato de que a polícia vai prender manifestantes num protesto. A ameaça é real, mas difusa. Você pede o salvo-conduto para se proteger dessa possibilidade. Certo. Já no suspensivo, a ameaça se materializou no documento oficial. O mandado de prisão já foi assinado. Está na mão do oficial de justiça, pronto para ser cumprido. O objetivo do HC suspensivo não é impedir uma ameaça genérica, é suspender os efeitos daquele mandado específico. Entendi. A ameaça já tem nome e sobrenome. E o profilático, ou trancativo? Ele parece mais estratégico. É o mais estratégico. Ele atua na origem do problema. O alvo dele não é a ordem de prisão, mas o procedimento que pode levar a ela. O exemplo clássico é a instauração de um inquérito policial sem justa causa, sem o mínimo de indício de crime. Esse inquérito, por si só, já é uma ameaça. Uma ameaça em potencial. Exato. Que pode culminar numa prisão. O HC trancativo serve para trancar esse inquérito, para paralisá-lo logo no início. É como cortar o mal pela raiz. A ideia de trancar o inquérito é realmente poderosa. E, seguindo essa linha, uma coisa me saltou aos olhos no material: a ideia de um habeas corpus coletivo. Eu sempre pensei no HC como algo para proteger um indivíduo. Como isso funciona? Como se liberta um grupo? Essa, sem dúvida, uma das evoluções mais fascinantes do nosso direito recente. O HC individual é o clássico, que está na Constituição, para Maria, para o João. O coletivo não está escrito em nenhuma lei. Ele é uma criação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma resposta a um problema moderno, que são as violações de direitos em massa. E qual é a ideia por trás dele? A ideia é que se um grupo identificável de pessoas está sofrendo a mesma ilegalidade, não faz sentido exigir que cada uma entre com o HC individual. O coletivo permite uma solução única para todas elas. E o exemplo que o material traz é emblemático, né? Sim, o caso que se tornou um marco foi o HC coletivo do STF, que substituiu a prisão preventiva por domiciliar para todas as mulheres presas que estivessem grávidas ou fossem lactantes ou mães de crianças de até 12 anos. A ordem não foi para uma pessoa, foi para uma categoria inteira. Exatamente. Um universo determinável de mulheres. Mas é importante dizer que essa decisão, apesar de revolucionária, foi também muito controversa. Controversa por quê? Porque os críticos argumentaram que o STF estava na prática legislando, criando uma nova ação que não estava na Constituição. Dizendo que o judiciário estava invadindo a competência do Congresso. Isso. Por outro lado, os defensores viram na decisão a única solução eficaz para uma violação de direitos humanos em escala. Argumentaram que analisar caso a caso levaria anos e, na prática, negaria a justiça. Um debate que mostra como o direito evolui para responder a novas realidades sociais. Exatamente. Fica claro que é um campo em constante evolução. Vamos então definir os atores nesse palco. O material fala em impetrante, paciente e autoridade coatora. Quem é quem? Vamos lá.
O paciente é fácil. É quem está com a liberdade ameaçada ou já violada. É quem precisa do remédio. E um detalhe fundamental para provas: o paciente só pode ser pessoa física. Uma empresa não tem liberdade de locomoção. Não pode ser paciente de HC. Certo. O segundo ator é o impetrante, quem entra numa ação. E aqui vem a parte que eu acho mais incrível do habeas corpus. Exatamente. A regra de ouro é: qualquer pessoa pode ser impetrante. É a universalidade no grau máximo. Qualquer pessoa mesmo? Qualquer uma. Pessoa física, brasileira ou estrangeira, pessoa jurídica, mas sempre em favor de uma pessoa física, o Ministério Público, a Defensoria, e vai além. Não precisa de advogado, é gratuito e não exige nem capacidade civil plena. Uma criança pode impetrar um HC, um analfabeto pode pedir para alguém assinar arrogo. E tem a famosa história, que já virou quase uma lenda jurídica, de um habeas corpus escrito em um pedaço de papel higiênico, não é? Exato. E que foi aceito por um tribunal. Isso é extraordinário. Diz muito sobre a filosofia por trás da ferramenta, que o direito à liberdade é tão fundamental que a formalidade, o papel, o juridiquês, tudo isso se torna secundário. Perfeitamente. A mensagem é que o acesso à justiça para proteger a liberdade não pode ter barreiras. Mas, claro, existem limites. Não pode ser anônimo. E se for um estrangeiro, precisa da tradução. E o juiz? O juiz não pode impetrar para ele mesmo julgar, mas ele pode conceder um HC de ofício, por iniciativa própria, quando percebe uma prisão ilegal num processo que ele está analisando. Essa universalidade toda é fascinante, mas ela não abre a porta para o sistema ser inundado com pedidos mal feitos, atrapalhando os casos urgentes? Essa é uma preocupação legítima e um debate real. Na prática, sim, o sistema recebe muitos HCs sem fundamento, mas o princípio por trás é considerado mais importante. Que é melhor pecar pelo excesso. É a ideia de que é melhor analisar 10 pedidos sem fundamento do que deixar de analisar um que poderia libertar uma pessoa presa injustamente. O filtro é feito pelo próprio judiciário. Mas essa lógica de qualquer um pode muda completamente quando a gente fala do HC coletivo. Ah, imagino que sim. Para pedir em nome de um grupo inteiro, as regras devem ser mais rígidas. Quem pode impetrar um HC coletivo? A lista é bem restrita e foi definida pelo STF. E perceba, a lista não é aleatória. O Supremo basicamente pegou as entidades que já têm legitimidade para representar um coletivo em outras ações. Faz sentido. São eles: partidos políticos com representação no Congresso, sindicatos, entidades de classe e associações constituídas há pelo menos um ano, o Ministério Público e a Defensoria Pública. É a mesma lista de outras ações coletivas, então. Isso. A mesma lista do mandado de segurança coletivo e do mandado de injunção coletivo. O STF unificou para dar coerência ao sistema. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, o que emerge é a imagem de uma garantia com duas faces. Uma, incrivelmente acessível, quase informal, para proteger o indivíduo. E outra, mais robusta e formalizada para proteger coletividades. É uma ferramenta que evoluiu, que se adaptou aos tempos. Uma ferramenta desenhada para ser a resposta mais rápida e eficaz contra qualquer ameaça ilegal à liberdade. Exato. E para quem estuda para concursos, dominar essas nuances, a diferença sutil entre as espécies, as regras de legitimidade, a distinção entre individual e coletivo e a ideia de que não é um recurso é absolutamente crucial. São os detalhes que definem uma questão na prova. Com toda certeza. Bom, exploramos em detalhes quem pode iniciar um habeas corpus e para quais situações ele serve. Mas a análise não para por aí. Quem exatamente pode figurar como paciente em um HC coletivo? Quem é a autoridade coatora contra quem a ação é movida? Pode ser um particular, como, sei lá, um hospital que impede a saída de um paciente? E, talvez, o mais importante para quem estuda: quais são as situações consolidadas pela jurisprudência em que o habeas corpus não é cabível? É nesse universo de exceções e casos específicos que vamos mergulhar na nossa próxima conversa. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal.
Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.